Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Não sei se vocês se recordam bem, quando Jesus passou 40 dias e 40 noites sendo tentado no deserto, ao fim desse período, ele foi duramente tentado pelo diabo, e uma das tentações de Satanás nessa ocasião consistiu em levar Nosso Senhor para o alto de um monte, mostrar a Jesus todos os reinos do mundo e dizer para o Senhor: se você se prostrar me adorando, tudo isso vai ser seu. O diabo quis se apresentar para Jesus como se ele, o demônio, tivesse poder, domínio sobre o mundo. E a resposta de Jesus para essa tentação foi invocando a Escritura, dizendo: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Talvez uma tentação que pode se insinuar para nós na nossa vida seja justamente essa, de às vezes pensar que quem tem poder e a última palavra sobre o mundo seja o demônio, ou a maldade, ou simplesmente os homens. Quem sabe você olhando para injustiças diante das quais nós somos impotentes, olhando para males que assolam o mundo, olhando para tantas coisas que nós gostaríamos que Nosso Senhor mudasse, remediasse, e Ele tem poder para fazer isso. Mas quem sabe olhando para essas coisas nós possamos cair na tentação de que o mundo está abandonado, de que o demônio tem poder sobre o mundo. E diante dessa tentação nós poderíamos responder com as palavras do Salmo: ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que ele contém. Deus é rei, exulte a terra de alegria, as ilhas numerosas rejubilem. O Senhor é rei. O mundo não está sob o poder do diabo, o mundo não está sob o poder dos homens, embora hoje mais do que nunca os homens tenham a pretensão de dominar o mundo, de ter controle sobre as coisas, sobre a vida, sobre a morte, sobre o bem, sobre o mal. O mundo está sob o domínio de Cristo. E é por isso que a igreja celebra hoje, o último dia do ano litúrgico, porque no próximo domingo é já o primeiro domingo do Advento, Jesus Cristo, Rei do Universo. Nós somos convidados a nos lembrarmos desse reinado. Já na anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, o anjo prometeu: ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. E antes da sua paixão, Jesus compareceu diante daquele que era a autoridade civil no seu tempo, Pilatos, o governador romano para a região da Galileia. E Pilatos, sabendo que os judeus haviam entregue Cristo por inveja, mandou fazer aquela inscrição em hebraico, grego e latim: Rei dos Judeus. E quando os judeus disseram: tire essa inscrição, escreva, ele disse que é Rei dos Judeus, Pilatos disse: o que eu escrevi, escrevi. Para dizer que a própria autoridade daquele tempo, por um desígnio da providência divina, quis reconhecer que Jesus é rei e ele é rei. Agora, o que caracteriza um rei? O rei governa, legisla e julga. Em que sentido nós podemos dizer que Jesus governa o mundo? Diante de Pilatos, Cristo disse: o meu reino não é desse mundo. Com isso, ele não abdicou do seu reinado, ele apenas quis mostrar que nesta vida, nesta terra, sempre haverá muitas imperfeições. Nesse mundo ainda não é o reino definitivo de Cristo.
Nesse mundo sempre haverá pecado, haverá maldade, haverá alguma injustiça, haverá sofrimento, haverá dor, tudo isso. Mas em que sentido Jesus governa? Nós rezávamos no Salmo escolhido para essa Santa Missa, aquelas palavras que deveriam ficar impressas na nossa alma e, sobretudo, nos momentos de dificuldade. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha, restauram minha força. Depois, na sequência, o Salmo diz: mesmo que eu passe pelo vale da morte, nenhum mal eu temerei, porque estás comigo, com bastão, com cajado. Jesus governa a nossa vida e governa a vida das sociedades e do mundo, ainda que exista o mal, ainda que nós às vezes tenhamos a sensação de que a vida está de cabeça para baixo, desgovernada, fora do controle, ainda que nós tenhamos a tentação de achar que Deus nos abandonou, nós precisamos ter a certeza de que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que nosso Senhor Jesus Cristo, porque governa o universo e a nossa vida, vai utilizar inclusive os males para o nosso bem. Até mesmo os nossos pecados Ele pode utilizar para o nosso bem, se nós nos arrependemos deles e fazemos penitência, os pecados se tornam um impulso, uma mola que nos leva para Deus. É nele que nós existimos, nos movemos e somos. Se você existe, se você está aqui agora, eu não digo somente se você ainda está vivo, mas se você existe e você vai continuar existindo por toda a eternidade, é porque Cristo, que é a palavra de Deus, continua te mantendo na existência. Porque Cristo continua olhando para você. Porque Cristo continua te governando, continua com um domínio sobre a sua vida que está nas suas mãos. Mas além disso, além de governar a nossa vida, Cristo é o nosso legislador. Por quê? São Paulo diz aos Colossenses que nós fomos feitos por meio dele para ele. E o Senhor inscreveu a sua lei nas nossas entranhas, no nosso coração, na nossa alma. Acima das leis dos homens existem as leis desse rei, os 10 mandamentos de Deus, que nós devemos respeitar. Enquanto as leis dos homens às vezes são arbitrárias, nos fazem sofrer, a lei de Cristo nos traz felicidade, porque Ele disse: os meus mandamentos são suaves, o meu jugo é suave, o meu peso é leve. E a verdade, meus queridos, é que se nós não obedecermos a este legislador, a Jesus Cristo, nós vamos obedecer a alguma criatura. Nós vamos obedecer os nossos desejos, a nossa concupiscência. Nós vamos obedecer os homens, nós vamos obedecer nossas paixões, vamos obedecer as coisas, a nossa cobiça, e essas criaturas vão nos tiranizar, vão nos tirar a liberdade, vão nos fazer infelizes, como infelizmente tantos hoje são profundamente infelizes porque abandonaram Deus pela criatura. Mas Jesus, e isso nós ouvimos no Evangelho, Ele é rei porque, além de governar-nos e legislar a lei natural no nosso coração, Jesus nos julgará. Sobre isso o Evangelho é muito claro. O Pai concedeu ao Filho o direito de julgar. Ele julgará cada um de nós. No dia do nosso juízo particular, quando nós morrermos e comparecermos na presença de Deus, o Senhor vai mostrar toda a nossa vida e vai tornar claros no fundo da nossa consciência todo o bem que nós fizemos, todo o mal que nós praticamos e todo o bem que nós deixamos de fazer. Mas ainda mais, nós ouvimos agora nesse trecho belíssimo do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, que no juízo universal, Cristo vai inclusive julgar a história humana. Toda a humanidade vai comparecer diante dele e ele, como um pastor que separa as ovelhas dos cabritos,
vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. E vai revelar a verdade sobre a história. Quem foram os bons? Quem foram os maus? Quem foram os injustiçados? Quem foram os injustos? Quem foram os santos? Quem foram os pecadores? Quem foram os lobos vestidos em pele de cordeiro? Quem foram aqueles que passaram por maus porque foram caluniados, mas tinham a consciência limpa? E se por um lado, a perspectiva do juízo que acontecerá, infalivelmente, leva cada um de nós a temer e a tremer, por outro lado, nós podemos ter esperança no juízo, porque o Senhor vai desfazer todo o mal e toda a injustiça. O Senhor vai estabelecer definitivamente o seu reinado. Sobre o Evangelho de hoje, eu queria chamar a atenção para um aspecto do juízo. Vejam, todos nós convém que nos confessemos ao menos uma vez por ano, a igreja pede, e que antes da confissão nós façamos um exame de consciência. Nós temos a certeza de que os pecados confessados e absolvidos na confissão não pesarão sobre nós no dia do juízo particular ou do juízo universal. E a primeira coisa ao fazer um exame de consciência é ver quais foram os atos maus que nós praticamos. Então, vê se você, blasfemou, se você faltou na missa, se você ofendeu alguém, se você faltou com respeito aos seus pais, se você teve ódio, desejo de vingança contra alguém, se você pecou contra a castidade, se você roubou, se você mentiu, se você caluniou. Agora tem uma coisa, esses pecados do mal que nós praticamos são relativamente fáceis de identificar. Basta fazer um exame de consciência, olhar os mandamentos, o que nos pede cada um, faz uma listinha e confessa. Mas tem alguns pecados que são mais difíceis de perceber, que são os pecados por omissão. O bem que nós deixamos de fazer e que nós deveríamos ter feito. E sobre isso eu, como padre, ao ouvir o Evangelho de hoje, eu tremo. Porque um padre, talvez mais do que a média das pessoas, tem muitas ocasiões de ser omisso, de fechar os olhos para o bem que deveria fazer. E hoje no Evangelho, Jesus não diz para os condenados: vocês fizeram o mal. Fazer o mal pode nos levar à condenação, sem dúvida. Mas Jesus diz o seguinte: eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede, vocês não me deram de beber. Eu era estrangeiro, forasteiro, e vocês não me receberam. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Eu estava doente, vocês não cuidaram de mim, não vieram me visitar. Eu estava na prisão, vocês nem se lembraram de mim, porque cada vez que vocês deixaram de fazer o bem a um dos seus irmãos, foi a mim, diz o Senhor, que vocês não fizeram. Por isso eu gostaria de propor que cada um pensasse: será que existe um bem ou muitas coisas boas que eu não estou fazendo? Será que eu trato os meus pais com a justiça, com a atenção, com o cuidado que eles merecem? Será que eu advirto meus filhos, dou atenção para os meus filhos, estou presente na vida deles da maneira que eles merecem? Será que eu cuido do meu trabalho com a diligência que se requer do meu trabalho? Será que eu estou atento a pessoas, a começar da minha família, ou pessoas próximas, vizinhos, amigos próximos, que talvez eu poderia ajudar, inclusive economicamente, mas não ajudo, porque eu fico dizendo: não, o governo é que tem que resolver, tem que vir um governante bom, que vai resolver os nossos problemas, vai dar ajuda para todo mundo, e daí não vai ter fome, aí a gente vai ter o paraíso na terra. E como desculpa, então, eu não dou esmola, eu não ajudo o próximo, eu não dou o dinheiro para os outros, eu não faço caridade. Que cada um se examine. É bem possível que no dia do juízo
o que vai mais nos surpreender sejam as nossas omissões. E que nós de repente nos demos conta que nós somos um pouco como aquele rico da parábola, que não era um homem mau, era um homem até religioso, era um homem até respeitável, que tinha os seus amigos, tinha a sua família, mas todos os dias passava por cima de um pobre que estava na porta, na soleira da sua porta, lambido pelos cachorros, porque tinha um monte de feridas podres, e simplesmente não se deu conta que o que Deus lhe pedia era cuidar daquele irmão, daquela pessoa. Mas esse reino de Cristo, e com isso eu concluo, ele vai acontecer em 3 níveis. O primeiro é na nossa própria consciência individual. O segundo é na nossa família, nas pessoas mais próximas. E o terceiro é na sociedade. Então, que cada um se pergunte com sinceridade: Jesus Cristo reina na sua alma? As decisões que você toma pensando em Cristo? Você está disposto a obedecê-lo? Você confia nele? Você acredita que a sua vida está nas mãos dele? Você acredita que você veio dele, você que foi criado por meio dele, que você vai voltar para ele e que no dia da sua morte você vai encontrá-lo como amigo, como irmão, como Senhor e como juiz? Uma vez que Cristo esteja presente e reine na nossa alma, é possível que ele reine na nossa família. Eu pergunto, você tem consciência que a sua família pertence a Deus? Os pais que você tem, foi Deus quem te deu. E Deus tem um desígnio, uma vontade atrás disso. Os filhos que você tem não são seus, não são sua propriedade. Os filhos que você tem também não são do mundo, são de Deus, os seus filhos. Você procura que Cristo reine na sua família, rezando com a sua família, rezando antes das refeições, rezando antes dos seus filhos dormirem, procurando viver um ambiente de amor a Cristo. Existe o costume de, além de dar uma bênção na casa, muitas pessoas têm o costume de entronizar, colocar em um lugar visível na casa, especialmente na sala, a imagem do Sagrado Coração de Jesus, que é uma maneira de dizer: o dono dessa casa, o Senhor dessa casa é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei aqui, é Ele que manda, Ele que é o Senhor, e nós o obedecemos com amor, porque nós sabemos que obedecer a Ele significa ser livres, significa ser felizes, significa ser salvos, viver na graça, no amor. E só se nós tivermos indivíduos cristãos, famílias cristãs, que obedeçam a Jesus Cristo, a nossa sociedade poderá ter Jesus Cristo como Rei. Certamente um dos maiores erros no qual caíram inclusive os católicos nos últimos anos é acreditar que a sociedade deve ser, entre aspas, falam assim, laica. Ah, não! Religião é coisa para você viver dentro da sua casa. Cada um tem a sua. E com isso, infelizmente, muitos cristãos guardaram a sua fé como alguém guarda um crucifixo no bolso ou na gaveta. E não vivem de acordo com a sua fé. E com isso, a lei de Deus e os mandamentos de Deus foram rapidamente desaparecendo das famílias, das leis, da vida pública, dos costumes. E com isso os cristãos foram aceitando comportamentos que sempre foram e sempre serão anticristãos, anti-humanos, antinaturais. E com isso qual foi o resultado? Veio a paz ao mundo nos últimos 60, 70 anos? Veio mais amor ao mundo nos últimos 60, 70 anos? O resultado não é outro senão o resultado de as consciências, as famílias e a sociedade se afastarem de Jesus Cristo, Rei do Universo. O resultado foi egoísmo, o resultado foi solidão, o resultado foi mais traição, mais promiscuidade, mais crime, mais roubo, mais violência. E a solução para isso seria tão simples e tão difícil.
É difícil porque precisa da liberdade de cada um de nós. E eu pergunto, nós queremos seguir a Cristo Rei, obedecê-lo? Sim ou não? Mas é simples, por outro lado, porque bastaria que nós vivêssemos os mandamentos de Deus. Se nós amássemos a Deus de todo o coração, se nós amássemos o próximo, se nós não desonrássemos os nossos pais, se nós não defraudássemos o próximo, não nos vingássemos, não roubássemos, não adulterássemos, não fornicássemos, não cobiçássemos, não fizermos tudo aquilo que a lei de Deus, que é suave e que corresponde ao nosso coração, ao anseio do nosso coração, nos pede, nós ainda não estaríamos no céu, porque o céu vai ser só depois da nossa morte. Mas nós já estaríamos em algo muito mais parecido com o reino definitivo que o Senhor vai vir estabelecer na sua segunda vinda. Esse reino que, eu repito, as palavras que nós rezaremos logo mais no prefácio, é um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino de justiça, do amor e da paz. Que Nossa Senhora interceda por nós para que Cristo reine em nossos corações e em nossas famílias e para que o Senhor, Rei do Universo, tenha compaixão da nossa sociedade, do nosso Brasil e de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.